Senhoras e senhores, meninos e moçoilas, chama a avó e o vô pra ver o Pipocando de hoje, que eles vão gostar, porque o assunto aqui é das antigas. Saiba que até o fim desse ano a gente vai ter mais de 3.000 salas de cinema no Brasil funcionando. Pois é, a gente tá vivendo uma retomada desses cantinhos. A gente ainda tá um pouco longe da marca de 3.500 salas que existiam lá na década de 70, quando tava, mano, bombando. Mas depois de tanta notícia de cinema fechando, esse é um panorama, mano, pra se comemorar, porque tá voltando aí essas novas tecnologias 4DX, o 3D do cinema, colabora pra que a galera volte. 4DX é muito louco. A grande diferença entre essas datas é que se antes, Rolandinho, os cinemas de rua, eles bombavam, eles hoje só representam 15% das salas em atividade, né? Os shoppings acabaram engolindo os cinemas de rua, porque é um ambiente mais seguro, não é verdade? Os cinemas de rua aqui em São Paulo, eles são no centro e são clássicos, com poltronas muito antigas. E desconfortáveis. Exatamente. Não, o cinema ele foi criado lá em 1890, 1890 e poucos, e o Brasil não ficou pra trás. Em pouco tempo a gente já tava na sola dos gringos, já tava abrindo sala pra tudo quanto é lado e criando uma indústria aqui no país. E por acaso você sabe quais foram os primeiros cinemas de rua aqui no Brasil? Mas antes de falar das primeiras salas, vale a pena falar da primeira exibição de um filme por aqui. Foi em 1986. Poucos meses depois dos irmãos Lumière terem mostrado o filme deles em Paris, nós tivemos a nossa primeira sessão de cinema aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas vão achar que a gente é carioca. E na época ele era chamado de cinematógrafo parisiense e ele foi todo adaptado pra essa ocasião especial. O conteúdo foi meio parecido com o que era visto ao redor do mundo, imagens da cidade, pessoas passeando, trens, essas coisas super interessantes. Apenas um ano depois disso foi inaugurada a primeira sala de cinema permanente, também no Rio de Janeiro, chamado de Salão de Novidades Paris. Mas vai pagar pau pra França assim lá na puta que pariu, né? Tudo muito relacionado à França, como vocês podem ver. Isso porque, como o Box salientou aqui, a França sempre foi referência pra urbanização. Então sempre que chegava num país meio desenvolvido, meio subdesenvolvido, falava, não, trazia, né, a realeza e falava assim, não, tem que deixar isso aqui meio Paris. Então chama as coisas de Paris, tem um barzinho que chama Paris, um teatro que chama Paris. E foi somente em 1907 que a moda pegou com força por aqui. Isso porque foi inaugurada uma usina de energia no Rio, o que fez com que 18 cinemas fossem abertos em um ano. E precisa de energia pra abrir cinema, hein? Entre esses aí, o mais famoso foi o Pathé. Pathé? 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 Que trouxe equipamentos diretamente, Boc, de um lugar que talvez vocês não saibam aonde fica, mas é um lugar chamado França. Incrível. Fantástica, na Europa. Nos intervalos do filme, uma orquestra tocava pra entreter a galera. Que louco. E não foi só no Rio que bombou, não. Em São Paulo, o Bijou Theatre foi fundado onde hoje fica o edifício Martinelli. Ele tinha capacidade para 400 pessoas, mas não durou muito e fechou em 1914. Que pena. E o momento pro surgimento desses cinemas não podia ser mais apropriado, já que em 1908 foi o ano conhecido como Belle Époque, que teve muita produção cinematográfica que aconteceu nessa época e por isso que foi conhecido como La Belle Époque. E foi nesse mesmo período, entre 1906 e 1910, que surgiram as primeiras ficções brasileiras. Os Estranguladores é considerado o primeiro sucesso, já que teve mais de 800 exibições só no Rio de Janeiro. Mas é muita gente, né? É tipo um segundo o nosso vídeo no YouTube. Os cinemas, eles foram se popularizando e, como a gente já disse, tiveram seu auge entre a década de 50 e 70. Só São Paulo tinha cerca de 180 salas e eram uns lugares, mano, muito grandes que comportavam até 3.000 pessoas. Não tinha nada de cinema VIP pra galera, né? As cadeirinhas não mexiam. E foi ali pelos anos 80 que muitos espaços começaram a fechar, tanto por velhice como por falta de manutenção. Naqueles tempos, quase não sobrou cinema nenhum. E se sobrou é porque foi restaurado e agora tá cheiroso, inteirinho, né? Como é o caso, por exemplo, do Cine Marabá, que fica na Avenida do Ipiranga, aqui em Sampa. Ele aguentou até 2007 e aí a Play Art fez uma reforma gigante para que o cinema funcionasse agora de novo. O grande inimigo dos cinemas, no geral, foi a chegada dos DVDs, os serviços de streaming e todas as belezuras que a gente pode desfrutar no conforto da nossa casa. E isso, né, tremeu um pouco a base desse mercado. E o negócio também ficou interessante pros donos de shopping que queriam ter boas salas nos seus shoppings pra manter o público interessado também, então investiram, chamaram salas com qualidade. A Cinépolis lá no JK, por exemplo, eu só vou no JK por causa da Cinépolis. Assim, os cinemas de rua ficaram ultrapassados, né? É tipo, o DVD foi o Uber dos cinemas de rua, eles acabaram indo pro saco. E tinham salas retas, aquelas cadeiras durinhas de madeira e as telas mais simples. Por isso, o destino desses lugares foram ter suas portas fechadas. Última vez que eu entrei num cinema desse horrível,
horrível, fedendo, foi no Duke Nukem, naquele joguinho, eu metralhei todo mundo. Claro que ainda tem cinema de rua que resiste firme e forte. Aqui em São Paulo tem alguns... Pornôs. Não, tem algumas salas que fazem exibições de filmes um pouco mais alternativos, que é legal também. Principalmente por causa de um público fiel que gosta de ir nesses cinemas um pouco mais roots. Pessoas viúvas se masturbam em pequenas cabines. Mas se antes São Paulo tinha 180 cinemas de rua, hoje sobraram só 5 cinemas de rua, se não contarmos com as salas especiais e os centros culturais também. Estão sempre lotados. Um dos mais populares dos dias de hoje é o Espaço Itaú, lá na Rua Augusta. Ele retrata bem o desafio que é manter um público interessado, né, em filmes alternativos, tchecos, suecos, russos, tchecoslováquios em armênio. O forte desses cinemas não são os filmes blockbuster, mas eles também não podem deixar de exibir umas obras que têm um pouco mais de apelo, porque senão ninguém vai. Então é um esquema meio complicado, difícil de manter essas salas mais roots abertas mesmo. A gente vê mobilizações no país inteiro para que esses lugares não entrem em extinção, que era muito legal, né? O povo pediu e o Cine Belas Artes reabriu. E lá no Norte e no Nordeste, o cinema da Fundação ganha cada vez mais força. E a gente hoje em dia assiste muito cinema, a gente sai de casa, eu pelo menos vou 3 vezes por semana no cinema. E aqui a gente tem que falar da Cinépolis, que a gente é embaixador, que não é por acaso, é a melhor sala de cinema do Brasil. Eu acho que eles estão fazendo um papel muito importante, que é trazer essas tecnologias mais legais e um conforto absurdo pro cinema, pra realmente incentivar as pessoas a saírem de casa e experimentar a experiência de estar lá no cinema e levando também salas pra lugares que não tinham antes. Então o Cinépolis tá no meu coração com certeza. É que eu sou suspeito. Aqui, eu gosto do filme, eu gosto da cadeira que mexe. Eu gosto até quando o filme é ruim. Eu gosto do Cine VIP, eu gosto da companhia que você leva pra ir no cinema. Mano, tudo é um programa, cara. Eu acho muito foda. Né? Ele é apaixonado. Essa foi quase uma aula pela história dos cinemas aqui no Brasil. Vocês gostaram, galera? Então deixa o seu like. Não foi não. Uma aula. Um slideshow do PowerPoint. Um bate-papinho. Tudo bem. E agora que o vídeo acabou, vocês estão livres pra explorar as maravilhas da nossa loja do Pipocano. Mano, olha essa camiseta. Não é porque é minha, mas ó, puta que pariu. E você, tia, solta o controle e vem pro YouTube. Vem com nós. Eu quero jogar uma curiosidade aqui. O meu tio tem um cinema em Socorro, São Paulo. O único da região lá, as cidades todas vão lá visitar a cidade pra assistir, porque não tem sala próxima, a mais próxima é em Campinas, e é o cinema de rua mais antigo em operação do Brasil. Ele tem todas as máquinas lá pra projeção antiga, é um negócio muito louco, chama Cine Orlandi. Cine Cavaleiro Orlandi é o nome. E passa umas pornô chanchada? Não, lá passa os filmes normais já hoje em dia. Que pena. Mas ele tem uns rolos de uns filmes antigos que ele guardou, muito legais. Tchau, valeu tio, André, é nóis, eu fiz o site do cinema. Que legal. Quer passar pra galera? Não.